Bom dia hoje, quinta-feira, dia 5 de maio de 2022. A carta que veio foi a carta da foice, que ela é uma carta negativa, que é uma carta que geralmente a foice ela traz cortes, mas de uma forma dolorida, de uma forma pesada. Por isso que é uma carta em si, uma carta negativa, né? Não que seja uma carta destruidora, né? Uma carta tão pesada a ponto de trazer destruição. Não. Mas ela traz perdas, ela manda ter cuidado com qualquer tipo de impulso que traga prejuízo. O corte da foice é um corte radical. Ele traz danos. Aquela coisa de quebrou o cristal, não tem como remendar. Então a foice quando ela corta algo, não tem como você remendar, não tem como você colar. Então é como se o jogo estivesse dizendo: tenha cuidado hoje para você não agredir, para você não falar coisas demais, para você não se chocar com pessoas ou dizer, às vezes a gente tá atacado e aí a gente acaba sendo agressivo, a gente acaba dizendo o que vem na cabeça e a foice ela fala muito isso quando você quebra para alguém ou quando você corta o encantamento de alguma coisa de uma forma brusca e de uma forma infundada às vezes, né? Por isso que a foice ela traz. Eu sinto muito isso na carta da foice, né? Diante de alguns estudos que eu fiz, diante do próprio jogo, às vezes a gente tem aquela intuição, que a gente forma o nosso próprio pensamento, que a foice ela traz geralmente um arrependimento. Porque geralmente esse corte da foice ele é um corte muito dentro de um impulso e dentro de uma coisa súbita, às vezes movido por uma emoção perturbadora, e que isso pode realmente ceifar algo sem necessidade ou ceifar algo que poderia sim criar raiz, crescer e ser uma coisa boa. Eu digo isso essa carta, ela, se você for olhar de uma forma psicológica, vamos dizer assim, apesar de que o baralho cigano a gente não é muito direcionado para essa parte psicológica, mas eu gosto de associar. Ela simboliza muito essa coisa de rompimentos bruscos. Tipo assim, alguém diz que viu fulano não sei aonde. Aí você sobe o ódio, você vai lá e diz um bocado de coisa, não deixa a pessoa se explicar. E você rompe aquela relação de uma forma onde a pessoa tem consciência que não fez. E aí a pessoa fica desapontada. Esse desapontamento geralmente não volta a ser a mesma coisa. A pessoa pode até lhe perdoar, entre aspas, pode até ficar com você, mas a primeira chance vai quebrar de uma forma violenta, porque não tem remendo. Por isso que a foice, ela diz, cuidado com o que você vai cortar. O lado positivo que eu posso dizer da foice é porque a foice, quando ela vem e ela precisa ser ceifado algo, é quando a pessoa tem coragem, cria coragem de ceifar algo, mesmo sabendo que aquilo ali vai lhe causar dor, mas é necessário. Então é a coragem de ceifar algo que não serve mais, que está podre, né? Então, o lado positivo é justamente que, dependendo das outras cartas no jogo, a gente vai ver se isso é uma ceifação de uma doença, se é uma cirurgia, se é um procedimento. Aí depende do jogo, né? Depende das cartas vizinhas. Mas ela em si, ela deixa muito, muito claro o cuidado com essa coisa do choque, de cortes que possam trazer dor. E ao mesmo tempo, se você precisa, se está num dia onde você entendeu que você precisa eliminar algo da sua vida que não serve mais, mesmo que isso lhe cause dor, a foice diz que é o momento. É o momento de você eliminar coisas que não servem, mesmo que você encare a dor. Então ela tem esses dois sentidos dentro dessa coisa do corte, tá? Então vamos ter cuidado para não fazer nada para depois não se arrepender. E tentar eliminar aquilo realmente que está prendendo a gente, que não serve mais, mesmo que isso causa uma dor, porque todo corte tem dor, né? Tem uma lamentação, vamos dizer assim. Mas aí a gente tem que pesar sempre os prós e os contras, sempre, para saber o que vale a pena de fato. E o banho hoje, eu diria que o banho hoje bom para essa carta da foice, que elimina essa vibração de primeiro assim, que se você quiser eliminar algo ruim da sua vida, tome um banho de guiné. O guiné, ele anula, ele corta, ele quebra qualquer coisa ruim. Então, assim, vamos aproveitar a foice para quebrar as coisas ruins, quebrar os feitiços, as energias ruins, as pragas, as más orações. Aí você toma um banho de guiné.
Aí se você precisa realmente, tá muito ansioso por alguma coisa, tá aborrecido, e você precisa se acalmar, então toma um banho de alecrim, que ele é purificador e ele traz você pro eixo, né? Então são os dois pontos. É de acordo com o seu pensamento, com a sua vibração, né? Vamos lá, hoje 5 do 5, 5, 5, 10, 10 com 6, 16, que vai dar a torre e vai dar o carro. Então, assim, a torre como influência sobre a carta do carro, nos primeiros 6 meses, diz que você tem que ter cuidado para você não acelerar demais. Sabe aquele período, ixi, mas eu sei como é que é, quando a gente pensa numa coisa, já quer realizar e não para pensar. E a torre, ela é justamente o cuidado para você não colocar peso demais, para você não exigir demais de uma situação ou atropelar as coisas, porque você não vai criar o alicerce necessário e vai desmoronar. Então, é ter muito cuidado com isso, porque a torre, ela traz essa coisa do desmoronar, essa coisa do alicerce muito fraco, aonde qualquer vento mais forte desmorona. Então, é cuidado para não agir em cima de situações sem alicerce. E prestar atenção nos impulsos, na briga, confusão, porque a torre, ela traz muito isso, né? Nas impulsividades, naquele período onde você parece que tá atraindo briga, tem que ter cuidado. Mas o carro, que é o número total, a carruagem, ela traz movimento, ela traz mudanças. Só tem que ter cuidado com a energia da torre, que leva você, às vezes, a criar atalho aonde você pode realmente... É aquela coisa do preguiçoso trabalha por dois, né? Você tem que fazer um serviço bem feito para poder você ter um bom alicerce. Então, tudo que você for fazer, você tem que observar se realmente é o momento, se você está preparado, se aquilo ali você... o momento de você fazer, para depois você não queimar cartucho. É mais ou menos assim que essa carta fala. O 7, ele traz movimento. Se sua vida tá parada, provavelmente é um ano de mudanças e de acontecimentos, tá? Beijo, gente. Uma excelente quinta-feira, né? E até amanhã com a carta do dia, se Deus quiser.